Sejam bem-vindos ao Liderança e Sabedoria com Cleiton Pinheiro. Aqui você aprende tudo sobre gestão de pessoas e liderança. Então, olha só, nos próximos minutos eu vou compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses anos para ajudar você a se tornar um líder cada dia melhor. Olha só, hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu vou dividir o episódio em duas partes. Por quê? Qual que é o tema de hoje? Conselhos de sabedoria. Então, olha só, liderança e sabedoria, nós temos que falar também de sabedoria. Para falar de sabedoria, eu preciso falar de quem? Do homem mais sábio que já existiu, que é Salomão. Então, eu quero compartilhar alguns conselhos que Salomão nos deu, trazendo para a área da liderança. Se você entendeu o que eu vou compartilhar aqui, se você pegar isso, anotar e refletir em cima do que vai ser compartilhado, eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua liderança. Vai contribuir muito para a gestão de pessoas, vai contribuir muito para o seu crescimento. Então, eu anotei aqui alguns conselhos de Salomão, que ele nos traz através de Provérbios, e eu queria compartilhar com vocês a leitura que eu fiz e se ela está fazendo sentido para você. Então, anote e reflita se isso já faz parte da sua liderança, se isso já faz parte da sua rotina, ou se você precisa trabalhar isso para desenvolver. Vou te fazer um pedido, vá até o final. O vídeo não é longo, então dá para você assistir até o final, porque os pontos que eu vou trazer aqui são muito pertinentes para a sua liderança. Olha só, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você, que é um conselho que Salomão nos dá, através do livro de Provérbios, que eu quero que você reflita. E deixa eu já deixar claro para você algo aqui, o que eu vou trazer vai ser numa linguagem bem simples para você conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Então, independente daquilo que você acredite, da sua crença, o que eu vou trazer aqui vai servir para você, só para deixar você mais tranquilo e para você entender qual é o intuito deste vídeo aqui. Vamos lá, o primeiro conselho, Provérbios 11:14. Sem diretrizes, a nação cai. E o que salva é ter muitos conselheiros. Então, olha só, a sabedoria ela habita na multidão de conselhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua liderança, no seu dia a dia, o quanto você ouve as pessoas? O quanto você escuta as pessoas, que são duas coisas diferentes. Ouvir, você ouve barulhos, sons. Escutar é quando você realmente presta atenção. Por que eu trouxe os dois pontos? Porque muitas vezes você pergunta, eu queria te ouvir, ou eu queria que você me desse um conselho sobre tal situação. Porém, se você pede um conselho, mas você só ouve, você não vai entender o que a pessoa falou, você não vai refletir sobre aquilo. O que você precisa é escutar, já começa por aqui. Para eu poder entender um conselho de alguém, para eu poder avaliar, eu preciso escutar esse conselho que a pessoa está me trazendo. Então isso daqui é um ponto para você. Segundo ponto, o quanto isso é uma prática do seu dia a dia. Porque olha só, vamos separar conselheiros de pessoas que convivem com você no seu dia a dia. O conselho em si, ele não precisa vir de um conselheiro seu. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Num brainstorm com a sua equipe, uma chuva de ideias, você vai ouvir coisas que você pode trazer como se fosse um conselho. Só que quando a gente fala de equipe, a equipe não são seus conselheiros. Não são pessoas que você considera como um conselheiro, mas quando você coloca pessoas do seu time para ouvir a opinião deles, para realizar perguntas para eles, dali pode surgir um conselho que vai mudar, que vai te direcionar, que vai resolver um problema. Uma coisa que eu aprendi às vezes a pessoa te traz uma ideia, ou às vezes ela te dá um conselho, e você não vai colocar em prática da maneira como ela fez. Mas através daquela ideia, você tem uma ideia ainda melhor. Essa grande ideia que você teve surgiu de uma ideia pequena, de algo que você não vai fazer como a pessoa falou, mas você aprimorou, trouxe para a sua realidade, trouxe para o seu nível e aquilo deu certo. Qual que é a grande questão aqui? O quanto você está escutando as pessoas, escutando da maneira correta. Não é para você sair escutando todo mundo, não é isso que eu estou falando. Escutando da maneira correta. Então, exemplo, um projeto novo, você divide, você escuta algumas pessoas. Você quer criar algo diferente, você escuta algumas pessoas. Aquilo que está dando certo, você escuta algumas pessoas. Existe um segredo nos conselhos. Salomão nos ensina isso. Só que você só vai conseguir captar
esse segredo, esse poder que existe nos conselhos se você estiver com uma escuta ativa. Eu vou trazer um exemplo meu. Em 2022, eu estava criando um projeto para a LF, já tinha sido colocado em prática, era um treinamento. Na época era o Evolution, depois ele se tornou a Imersão Evolution. Então, se você pegar em novembro, eu realizei uma turma que ele tinha um formato. Em uma reunião, eu estava com amigos, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, vou te dar um conselho então sobre 2023. E essa pessoa, ela falou assim, fez algumas perguntas, e ela falou assim para mim, olha, muda o formato. Você precisa trazer um outro formato, um formato mais premium, um formato para você ter um público mais elitizado, para você ter um público mais seleto, entendeu? Já que você quer ter um público qualificado, então você precisa fazer este formato. O ticket ideal tem que ser esse, precisa ser 3 dias e você precisa ensinar isso. Ela me deu um conselho. Na hora que ela falou, o conselho que ela me deu foi completamente contra tudo aquilo que eu tinha criado. Ele veio na contramão, porque era um formato de 2 dias, com um ticket, eu achando que eu atenderia um público. Ele me trouxe um formato de 3 dias, com outro ticket, com outro valor, para outro público. Sabe o que eu fiz? Eu obedeci. Eu falei, eu vou seguir o que ele está falando. Porque, na realidade, na trajetória de vida, ele está em um nível muito mais elevado do que o meu, os resultados dele são muito maiores do que o meu, então eu preciso ouvir esse conselho. E o que eu fiz? Eu obedeci e coloquei em prática. E aí surge a Imersão Evolution, que inclusive, se você ainda não fez parte, desculpa, já era para você ter participado de uma turma, porque ali é um ambiente de mudança de mentalidade. Então eu peguei tudo aquilo que ele me trouxe, diante de um conselho, coloquei em prática, criei esse ambiente de mudança de mentalidade, que era justamente o que eu queria trazer para as pessoas, e a Imersão Evolution começa a impactar os alunos que passam por ela. Então, olha só, e se eu não tivesse ouvido o conselho? E se eu achasse que não, eu já tenho um modelo ideal? Não precisa se preocupar, não precisa se meter no meu treinamento, não precisa me aconselhar. Eu teria perdido uma grande oportunidade. Então, quando eu leio esse provérbio, que ele fala que o que salva é ter muitos conselheiros, eu posso te garantir que, na minha vida, se tem uma coisa que eu aprendi, é escutar as pessoas. É que os conselhos, eles te direcionam, até porque Deus muitas vezes vai usar uma pessoa para poder te direcionar, para falar com você. Volto a frisar isso aqui para você. O quanto no seu dia a dia você consegue ouvir as pessoas, você consegue escutar as pessoas, você consegue escutar um conselho. Pegar aquele conselho, trazer para a sua realidade e colocar em prática. Então fica aqui essa reflexão para você. Porque se você não tem esse hábito, se você quer fazer tudo do seu jeito, porque eu tenho experiência, eu sei o que eu estou fazendo, isso e aquilo, olha, você pode estar cometendo vários erros sem perceber. Na realidade, você não está perdendo, mas você está deixando de ganhar muito. Existe uma diferença entre perder e deixar de ganhar. Na vida, você mais deixa de ganhar do que perde. Entendeu? Então, assim, só para você entender a importância dos conselhos. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro conselho de Salomão. Segundo conselho que eu anotei aqui, autocontrole. Não tem como falar com você sobre liderança sem você ter autocontrole. Aí vamos lá. Provérbios 16:32 diz assim, ó: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que interessante que Salomão está nos ensinando aqui. Mais vale você controlar o seu espírito, porque ele sabe o quanto é difícil você controlar o espírito, no caso aqui, controlar as suas emoções, não fazer aquilo que você gostaria, não falar aquilo que você gostaria, não sair tomando as decisões que você gostaria, o quanto isso é desafiador. As pessoas me perguntam o que é mais difícil para você no dia a dia, eu sempre respondo, controlar o Cleiton, porque vocês não têm noção como o Cleiton me dá trabalho, que é controlar as minhas emoções. E Salomão está nos dizendo o seguinte, ó, que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha só, se você trouxer isso aqui para o nosso dia a dia, esse guerreiro a gente pode colocar como aquela pessoa ousada, o desbravador, aquele que vai para cima. Salomão está falando o seguinte, olha, melhor o homem paciente do que esse guerreiro. Melhor você ter o autocontrole do que você conquistar uma cidade. Sabe por quê? O guerreiro que ele está citando aqui, ele vai se perder lá na frente, porque ele não tem um autocontrole, ele não faz uma análise.
Então, é muito comum vou te dar um exemplo, você vê uma pessoa que ela abre uma empresa, daqui a pouco ela está com a segunda, terceira, quarta, quinta filial. Exemplo, ela abriu uma loja, daqui a pouco ela está com a segunda, terceira, quarta e a quinta. E com o passar do tempo, a pessoa não consegue segurar, não consegue administrar. Porque é o que eu falo, abrir uma empresa não é difícil. Expandir uma empresa não é difícil. Expandir no sentido de sair abrindo, aumentando o seu faturamento. O seu desafio está em administrar. Assim como as nossas emoções, o nosso desafio está em administrar as nossas emoções. Porque uma vez que eu consigo administrar o meu emocional, é inevitável o crescimento. Uma vez que você se torna um gestor das suas emoções, não tem como você não crescer ou não avançar. É inevitável. Então, talvez o foco aqui é o quanto você tem um autocontrole na liderança. Um autocontrole para você não sair ferindo o seu time, não sair dando uma direção errada, não sair tomando decisões precipitadas. Não sair, de repente, julgando situações em que, na realidade, se você tivesse o autocontrole, você ia entender tudo aquilo que aconteceu. Eu lembro de uma reunião que eu participei uma vez, uma reunião muito importante, e a pessoa ela falou coisas que ela acionou os meus gatilhos e eu acabei perdendo ali o autocontrole. Eu não saí ferindo a pessoa, não era isso, mas ela estava me dando uma direção, ela estava falando algo para mim, e porque eu perdi o autocontrole, porque ela acionou um gatilho meu, eu não estava conseguindo enxergar o que ela estava falando. E aí, no meu caso, porque eu trabalho com isso, eu estudo sobre isso, na hora eu falei assim, peraí, eu estou desestabilizado emocionalmente. O que eu estou falando aqui não está sendo coerente, calma. Aí eu parei, respirei e falei, peraí, o que aconteceu? Por que eu perdi o controle emocional? Eu não reagi, eu não gritei, eu não tratei ninguém mal, foi só interno, era um descontrole interno. Aí eu respirei e falei, não, peraí, deixa eu analisar. E eu cheguei para a pessoa e falei, olha, acionou um gatilho meu, então vamos lá, vamos recomeçar aqui. Entendi o que você falou, então nós vamos fazer assim, assim, assim. E aí eu mudei completamente do que o discurso que eu estava tendo, simplesmente porque eu tinha perdido o controle emocional. E quando eu identifiquei, eu dei um passo para trás, pedi desculpa, falei, gente, desculpa, peraí, vamos recomeçar aqui. Agora entendi o que você falou, eu estava sendo movido pelas minhas emoções, por isso que eu estava resistente a isso, mas agora, entendendo o que você falou, faz sentido, então a gente vai seguir o caminho que você está sugerindo. Eu recuei e segui o caminho. Por isso que o autocontrole é tão importante, porque no momento de descontrole emocional, você pode se perder, e você pode perder uma grande oportunidade, ou você pode escolher ir por um caminho que não era o mais ideal para você. Você pode perder o seu time, você pode interferir diretamente no resultado, você pode impactar o resultado, impactar a vida das pessoas de maneira negativa, porque você não teve o autocontrole quando realmente precisava. Fica aqui o segundo conselho de Salomão para a gente na liderança. Trazendo para a liderança, tá? Terceiro conselho, cuidado com a expectativa. Cuidado com a expectativa que você gera em resultados, em pessoas, em tudo que acontece na sua vida, principalmente na liderança. Olha só, Provérbios 29:19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Então, olha só. Expectativa aqui em pessoas. Cleito, mas espera aí, você está falando de escravidão? Não, não. Escravidão aqui, traga para a escravidão mental. Traga para a escravidão de um padrão comportamental que a pessoa traz. Não é o escravo, literalmente o escravo. Você não é o seu funcionário que é escravo, não é isso. Escravidão mental, que é um grande desafio da maioria das pessoas. Porque nós somos treinados para sermos escravos mentais, tá? Mas isso é um outro vídeo, é um outro momento, eu não vou explorar isso agora aqui. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, Salomão está nos ensinando que, olha, meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Então, às vezes, você gera uma expectativa e você fala, olha, eu vou sentar, vou dar um feedback, vou orientar. Salomão está deixando claro que isso aqui não vai acontecer, porque se a pessoa tiver uma escravidão mental, não vai adiantar. Só que a expectativa gerada pode fazer você se frustrar depois. Por isso que eu coloquei cuidado com a expectativa. Porque olha só, Salomão está nos ensinando que mesmo que ele entenda, então quer dizer, mesmo que você tenha uma comunicação eficaz, mesmo que você fale da maneira certa, mesmo que você seja assertivo no que você direcionou ele não vai aceitar. Ele vai ficar chateado, porque as pessoas não gostam de ser criticadas. Aí Salomão está falando o seguinte, olha, ele não reagirá bem. Então, quando você gera a expectativa de dar um direcionamento para uma pessoa, precisa estar alinhado que essa pessoa ela não vai reagir como você gostaria. Talvez ela não vai te agradecer ao final de um feedback e falar para você assim, olha, muito obrigado, nossa, como eu fiquei feliz porque você me orientou, chamou minha atenção, eu entendi que eu estou errado. E eu fiquei muito feliz em reconhecer meu erro. Não vai acontecer isso. A expectativa é da sua cabeça.
Então, ele vai precisar de um tempo para processar. Ele não reagiu bem, mas se ele entendeu o que você falou, fique tranquilo. Depois ele vai melhorar. Depois ele vai fazer o que você tá colocando aqui para ele. Então, é importante isso, porque a escravidão mental faz com que você não aceite a direção que você está recebendo. Estou falando no caso aqui de um colaborador. Não entenda da maneira como você gostaria que as coisas acontecessem. Ele entendeu que ele está errado, mas ele não aceita estar errado. Ele não reagiu bem. Então, isso aqui é importante, porque quando você alinha essa expectativa, fica mais fácil. Como que eu faço isso, Cleiton, para alinhar a expectativa? Pratique a empatia, se coloque no lugar dele. Como, Cleiton? No nível do desenvolvimento que ele tem, no nível de mentalidade que ele carrega, no nível de informação que ele tem acesso, no nível intelectual que ele acessou. Se fosse você no lugar dele, será que você não faria a mesma coisa? Será que ele não precisa de um tempo para processar aquilo que você falou? É isso, alinhando a expectativa, praticando a empatia, vou me colocar no lugar dele, não posso exigir muito, tenho que desenvolver ele aos poucos. Aliás, eu preciso desenvolver ele sem ele perceber. Aí a expectativa tá alinhada. O problema é o seguinte, você pega o nível que você está, você acha que porque você cresce da maneira como você cresce, numa velocidade, você acha que as pessoas também têm que crescer ou podem crescer, e olha só, elas podem sim, mas não são todas. Não são todas que estão dispostas a passar pelo processo que você passou. Não é porque você é um líder que você cresce a cada ano e todos da sua equipe vão crescer igual, não vão, percentuais diferentes. Uns vão crescer até mais do que você, outros vão crescer igual e outros vão crescer menos, que é a grande maioria. Então qual é a expectativa gerada? Porque a expectativa gerada vai me levar à frustração. E Salomão está nos falando sobre isso. Que não adianta você corrigir, que mesmo que ele entenda, ele não vai gostar. Então é muito comum você chamar a atenção de uma pessoa, orientar no seu coração. Olha, é o melhor que eu tenho para ela, e ela ficar chateada. E aí, tá tudo bem. Por isso que eu só estou pedindo para você alinhar a expectativa. Deixa a pessoa processar, espere um tempo, daqui a pouco você vai ver. Aos poucos ela vai mudando. Mas não queira que as pessoas mudem na velocidade em que você muda. Não queira que as pessoas desenvolvam na velocidade que você desenvolve. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então, se você pegar esse conselho que ele nos dá e trouxer isso para a prática do seu dia a dia, vai ficar mais leve. O relacionamento vai melhorar. Coloque isso aqui em prática. E o quarto conselho que eu anotei aqui, aprenda a fazer a leitura certa. Que é um pouco da expectativa que a gente falou aqui anteriormente. Aprenda a fazer a leitura certa. Olha só, Provérbios 29, 18. Diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Revelação divina, a gente vai entrar aqui numa área espiritual que eu não vou entrar. Mas ele está nos explicando o seguinte, olha, não tem revelação divina, o povo vai se desviar. Cleiton, mas olha só, você fala esse negócio, Deus falou comigo, eu vejo as pessoas falando e eu não entendo isso. Calma, não vou entrar nesse mérito aqui. Eu vou entrar aqui na parte final. Olha só o que ele fala. Como é feliz quem obedece à lei. Então olha só, é só você cumprir os princípios, é só você fazer o que é certo, é só você cumprir os processos, é só você cumprir o que foi determinado. Espera aí, o que é o correto a ser feito? Independente se você teve uma revelação divina ou não, se você tem intimidade com Deus ou não, que eu falei, não vou entrar nesse mérito, mas é muito simples. O que é o certo a ser feito? Dentro do meu entendimento, o que é o certo e o que é errado? Faça a leitura certa. Qual que é? Faça o que é correto. Independente do seu nível intelectual, independente do seu nível de gestão, independente do seu nível de liderança, você tem dentro da sua mente um conceito de o que é certo e o que é errado. Se você sempre focar no que é certo, se você sempre se preocupar em fazer o que é certo, sim, você vai estar no caminho. Então, olha só, eu não vou nem entrar aqui o que é a lei, como a Bíblia diz. Eu vou só trazer o conceito do que é certo e o que é errado. Exemplo, levar vantagem em cima de alguém. É certo ou é errado? É errado, então não posso fazer. Buscar burlar o sistema ou levar vantagem em alguma situação. É certo ou é errado? Não é certo, então não vou fazer. Não pagar os impostos da maneira certa. Eu sei que eu deveria estar pagando o imposto, mas eu não estou fazendo. É certo ou é errado? É errado, então não vou fazer. Gente, é simples, é isso aqui. Se você se preocupar em fazer o que é certo,
E aí eu não estou entrando no mérito do que é certo ou errado aqui, de modo geral, estou falando dentro da sua mente. Se você só se preocupar em fazer o que é certo, você vai perceber que muita coisa vai mudar. Maltratar as pessoas é certo ou errado? Pode ver, eu estou trazendo coisas simples. É errado, Cleiton? Então não posso maltratar. Então, existe uma série de coisas aqui que você já sabe que é errado. Por que você ainda faz? Não, é que eu não tinha... Não. Já teve um incômodo aqui dentro, que eu não vou nem entrar no mérito desse incômodo. Já teve um incômodo aqui dentro, você já sabe. Tanto que quando eu falei, você sabe que tem coisas que você está fazendo no seu dia a dia que é errado. Você não deveria. Por que você continua? Então, se você seguir, decidir fazer o que é certo, como a Bíblia fala muito bem, feliz é quem obedece. Porque para fazer o que é certo, você tem que obedecer. Entendeu? E quando você obedece, você vai ver que a sua vida vai se tornar mais leve. Então olha só que interessante, 4 conselhos aqui que você consegue colocar em prática na sua liderança. O último aqui, foque no que é certo. O que é certo? O que se espera de um líder? Qual é a postura de um líder? O que um líder deve comunicar? Vou fazer o que é certo. E você vai perceber que a sua liderança vai mudar, que as coisas vão acontecer. Então, independente de qualquer coisa, sempre foque no que é certo. Você pega esses 4 conselhos, aplica na liderança, muita coisa vai começar a acontecer na sua vida, os resultados vão aparecer, o seu time vai ficar mais engajado, o seu time vai ser mais comprometido, o seu time vai crescer e, consequentemente, a sua liderança também vai crescer, ao ponto de você chegar um dia a se tornar um líder de alta performance, porque você aprendeu como formar um time de alta performance. Meu conselho para você, assista esse vídeo novamente. Se você chegou até aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você achou dos 4 conselhos que você recebeu hoje? Se você gostou, fala, Cleiton, gostei. Eu gostaria de assistir a parte 2. Eu gostaria de assistir mais 4 conselhos. Gostei do formato. Escreve para mim nos comentários se você quer que eu traga mais um vídeo com mais 4 conselhos para você poder colocar em prática na sua liderança. Então, vai lá nos comentários que é a nossa interação agora. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas. Sobre a imersão Evolústica, eu até citei ela no decorrer do vídeo. Se você quer entender, então, quais foram os conselhos que eu recebi e como ela funciona, aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar ou acessar o site cleitonpinheiro.com, que lá vai ter todas as informações. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.